Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é o dia de falarmos aqui sobre a Copasa, sim, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Vamos falar um pouco aqui sobre esta distribuição de dividendos complementares, como que isso daqui pode impactar, positivamente aqui na agenda de pagamentos e até mesmo fazer um comparativo entre a principal concorrente dela no setor, Sanepar, até uma empresa muito comentada por analistas. Também vamos ver aqui a posição de controladores, mesmo ela sendo uma empresa estatal. Posições do controlador aqui, sabendo o que eles fazem, pode alterar bastante a dinâmica dos preços e também a questão das taxas de aluguel, como que o aluguel das ações podem trazer alguns indicativos, sobretudo movimentos de venda, short, pressão sobre o preço, entre outras coisas. Então, são bastante coisas aqui que eu quero tratar com vocês. Interessante que nesses últimos 30 dias a empresa até deu um salto aqui, vamos colocar positivo, 4,2%, se é que a gente pode chamar de positivo, mas ela vem trazendo aqui um movimento até que importante. Nos últimos 12 meses é um zigue-zague danado, conforme a gente pode perceber, salvo exceção esse caixote entre 22 a 18,50 e depois foi para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo e agora está numa outra consolidação aqui. Muitos desses picos que a gente pode perceber são anúncios de dividendos, sobretudo os complementares e extraordinários. Depois aqui, da menção dos dividendos, a ação dá uma bela corrigida, tirando um pouco do valor intrínseco da própria ação, e isso daqui pode até representar bons momentos de entrada. Você tem feito isso? Tem aproveitado estes momentos aqui para aumentar a sua posição em Copasa? Interessante que o setor de saneamento básico é um setor que é bem blindado em relação especialmente a fatores macroeconômicos, até porque o que acontece no mundo não impacta diretamente na utilização de água e esgoto da população como um todo. Interessante também falar sobre a Copasa, lembrando que os nossos principais reservatórios, a principal entrada, especialmente aí do setor da parte hídrica, depende necessariamente do estado de Minas Gerais. A gente sabe que é um estado que tem uma captação de água excelente, tem bons períodos de chuva, ao contrário, por exemplo, da Sanepar, em que recentemente o estado do Paraná passou por uma seca severa. Copasa sempre aí dando bons volumes, o que reflete também na receita. Estado bem populoso, boas receitas. Bom, vamos lá então para aquilo que interessa. A empresa anunciou aqui dividendos complementares. É claro que 13,4 milhões é bem pequeno, a gente está falando aí numa fração de 3 centavos por ação. É até aqui o que o investidor 10 já traz, a gente pode perceber que tem já um valor aqui provisionado de aproximadamente 3 centavos. Lembrando, pessoal, que a data call é até 26/3, ou seja, até esta semana aí você tem que dormir com a ação para poder ter direito aos dividendos. Lembrando que a empresa já pagou aqui, ou melhor, vai pagar aqui no mês 4 de 2025 um JCP de aproximadamente 30 centavos e um dividendo também de 17 centavos. Além do que, tem valores ainda provisionados do ano de 2024 e ela fez excelentes pagamentos aqui naquele ano. O ano de 2024 foi um ano interessantíssimo em relação aos dividendos de Copasa. A gente até pode fazer um cálculo aqui bem tranquilo, bem breve, e pegar aqui, por exemplo, 0,3 mais 0,29 mais 0,17 só que de 2025, olha, mais o provisionado 0,36. Opa, fiz uma coisa errada, 0,03 mais 0,29 mais 0,17 mais 0,36. Temos aqui cerca de 85 centavos. Quanto que está a cotação de Copasa? Se a gente pegar aqui na cotação no fechamento diário, 23,36. Então, se eu dividir isso daqui por 23,36, olha lá, R$ 23,36, multiplicar por 100, só nesse curto intervalo de tempo, uma somatória de 3%. E tem muito mais, A gente está falando aqui só dos primeiros 3 meses aqui do ano, É interessante a gente notar que no apanhado dos últimos 12 meses há uma somatória aqui de yield de 13,59%. Isso é bem interessante, mas você tem que sempre se lembrar que isso daqui é visão de retrovisor, até porque estas ações caíram um pouco, conforme a gente pôde observar, e este dividendo nada mais é do que a média, ou a somatória dos dividendos
com o JCP, né, dos yields pagos, dividido pelo preço, né, o preço atual. Então, se o preço cai, obviamente o fator relativo do dividendo sobe. Então, isso daqui pelo menos traz um indicativo interessante que a empresa tem uma boa política aí de distribuição de dividendos e se interessa em estar sempre dividindo. Se ela se interessa em dividir isso daqui com os acionistas, a gente até pode observar como é que estão estes acionistas. Por exemplo, eu entro aqui no Griffin.app e nos últimos 2 anos eu percebo que não há saída aqui, especialmente dos insiders, né, ou dos controladores. Eu vejo um movimento de compra, né, por exemplo, o último movimento de compra foi em maio de 2024. Isso daqui poderia até ser interessante, um novo programa de recompra das ações, né, para melhorar aí a quantidade da lucratividade, bonificação, entre outras coisas. Poderia até jogar o preço um pouco mais para cima, né? Mas há outros fatores, especialmente políticos, que estão permeando aí a Copasa. Talvez esta questão de recompra fique um pouco mais difícil, especialmente neste momento. Mas a empresa pelo menos não tem se desfeito, né? Não está se desfazendo das suas posições. Quando a gente olha posições consolidadas, você também tem que olhar a questão dos aluguéis das ações. Por exemplo, vim aqui no Invest Site, digitei o ticker, Copasa, CSMG3, vou dar uma olhada aqui na questão das posições de ações alugadas. Lembrando, ações alugadas são utilizadas como instrumento de venda descoberto. Venda descoberto empurra o preço lá para baixo. Vamos dar uma olhada como é que está esse balanço. Veja que a Copasa ela tinha aqui um índice bem interessante de 1% apenas das ações alugadas. Aí passou por um estreitamento, subiu para quase mais de 3%, depois consolidou, subiu de novo para mais de 4%. Especialmente aqui nas questões políticas envolvendo, né, devolver uma parte para a União, junto com o CEMIG, entre outras coisas, federalização, enfim. Isso daqui aumentou muito o efeito especulativo. Muitos aqui pegando essas ações alugadas e lançando venda descoberto, né, para poder devolver a ação com um preço mais baixo e lucrar com a diferença. E agora isso daqui deu uma atenuada. Até por isso que quando você vê esta queda na quantidade de ações alugadas, você pode perceber que desse período aqui, do período de mês 11, né, final aí do ano de 2024, as ações subiram. Então você percebe que é inversamente proporcional. Por exemplo, se eu pegar aqui e pegar aqui nos últimos 6 meses, você vai ver que a partir aqui do começo do ano, né, olha, final de 2024 e começo de 2025, as ações subiram, né? Enquanto que a quantidade de ações alugadas caíram, né? É até interessante se você pegar desta última cotação até aqui subiu cerca de 15%. Então esse é o efeito regressivo. Quanto menos ações alugadas, mais livre fica o preço aí. Se isso é novo para você, é um objeto de estudo interessante que você ainda não havia aprendido ou visto, já vai deixando aquele like aí para ajudar o nosso canal. Fiz aqui uma comparação direta entre Copasa e Sanepar. Muitos até se perguntam, né? E me perguntam também qual que eu prefiro. Vamos ver aqui os dados que eles podem responder por nós, né? Por exemplo, na questão de rentabilidade, no médio prazo, quem tem mais rentabilidade de fato é a Copasa, até porque a Sanepar passou por um período difícil aí, né? Na questão especialmente da parte de seca, né? A questão das receitas, quem mais cresce também, né? A gente pode perceber que a Copasa ela tem uma receita um pouco mais crescente. E também aqui na visão de lucro dos últimos 5 anos, quem está na frente também é a Copasa, né? Então ela ganha nos 3 quesitos. Colocando lado a lado, o que nós temos aqui, né? A gente percebe que a Sanepar ela está mais descontada, tanto em relação a PL quanto preço sobre valor patrimonial. Por exemplo, investindo em Sanepar por volta de 5 anos, 0,3 aí você vai receber o LPA, o lucro por ação daquilo que você investiu. A questão do EV/EBITDA, da parte de alavancagens também, dividendos, quem ganha aqui é a Copasa. Pois é, a Copasa fazendo bem a lição de casa na remuneração dos dividendos. Outra coisa que eu gosto bastante, especialmente desta área, né, de saneamento, margem líquida. Ou seja, se você vê quanto que ela está sobrando, né, de margem, é aquilo que realmente ela pega e distribui para os seus acionistas. Só que aqui eu não gosto de olhar o número puro, por exemplo, 23 contra 17 e falar que Sanepar é melhor. Não, eu gosto de olhar isso daqui, olha, o efeito comparativo. Por exemplo,
A margem bruta é 43% e praticamente, olha, 50% da margem bruta é convertida em margem líquida. Enquanto que na questão de Sanepar, a margem líquida é 57%, ela consegue converter 23%, tá? Então aqui as duas estão bem próximas. Mas perceba que não há uma defasagem tão grande entre elas. Por quê? Imagine que uma empresa aqui tenha lá uma margem líquida de 60%, só que a margem bruta dela é de 90%, né? Certo? Então ela está conseguindo converter grande parte da sua margem bruta para margem líquida. Agora imagine uma que, por exemplo, é assim, né? Olha, ela é, vamos colocar aqui, 90% de margem bruta e 20% de margem líquida. Tá vendo que ela tem uma ineficiência em transformar as suas margens em valor de capital? Pois é. Então é isso que também a gente tem que olhar. Quando você compara as empresas, né, lado a lado, veja se as duas têm a mesma eficiência de conversão aqui, tá? Outra coisa também importante, parte de alavancagem, a dívida líquida pelo PL até que está tranquila, né? Tanto em Copasa quanto Sanepar, bem tranquila, e sobre EBITDA também. A gente fala isso porque aqui pode ir no máximo até 1 e aqui no máximo até 3, então as duas estão bem tranquilas. Na questão de ROI, olha lá o que eu mencionei aqui em cima, tá vendo? Veja como ele se torna, né? Olha, fato verídico aqui no ROI, né? Olha, aqui ó, no retorno sobre o capital líquido, veja que a Copasa é um pouquinho melhor, ela tem uma eficiência melhor na questão aqui da rentabilidade, tá? Questão de receitas e lucro, as duas também até que figuram bem. Gosto sempre de 2 dígitos aqui, mas está no caminho certo, né? Crescimento de receita nas duas, né? E também de lucro nas duas, né? Copasa aqui já atingindo os 2 dígitos, que é bem interessante, né? Então as duas estão bem pau a pau, bem lado a lado. Por fim, o que a gente vai observar aqui é no nosso painel inteligente de ações, qual das duas está melhor, com o melhor potencial. Lembrando que o painel aqui a gente já tem mais de 1.300 usuários cadastrados na plataforma, né? Bem simples. Simplesmente você vai vir aqui e digitar o ticker, né? Vamos começar pela Copasa, CS, sempre em maiúsculo, tá? CSMG3, vamos ver. Está caro ou barata para Benjamin Graham. Está barata e para Greenbridge também, por quê? Por conta dos descontos e da rentabilidade. Copasa com preço de Graham para R$ 41. Claro que aqui você tem que aplicar algumas margens, tá? Alguns fatores de correção, mas é só para a gente se basear. A cotação por volta aqui dos 23, ação barata, potencial 73%. Vamos ver Sanepar agora. Vamos lá, vou pegar o ticker 11, SAPRE 11, vou dar um Enter. Potencial 127%. Sanepar com potencial de alta maior. Barata para Graham, Greenbridge também. ROI acima de 2 dígitos e tem mais desconto aqui, embora o dividendo esteja menor. Tá? Coloca aí no campo dos comentários qual das duas você prefere. Se prefere Copasa, comenta Copasa. Se prefere Sanepar, comenta Sanepar. E se também quiser colocar suas teses para cada uma delas, a gente vai debater. Última passada aqui na nossa carteira pública do canal. Vamos dar uma olhada aqui o que nós temos na nossa carteira pública do canal. Eu ainda não tenho nenhuma de saneamento básico, estou praticamente fazendo o meu caixa aqui rodando o dólar, né? Com rendimentos diários, valorização 5% em dólar ao ano e aqui atualização diária. Na minha conta, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Em ativos BR eu tenho Bradespar, eu tenho Banco do Brasil e tenho Vale que eu compro no mercado internacional. Consigo acessar o mercado internacional utilizando a Quantifury, corretora com comissão, taxas zero e também o spread, né? Valor entre compra e venda também é zerado, né? Diferente aí das corretoras BR que acabam tomando um pouquinho, né, do seu spread aqui na hora de comprar e vender uma ação. E se você quiser conhecer um pouco mais, vou deixar o link aí na descrição. Utilizando o meu código, você ganha como recompensa ações do Banco do Brasil, que pode ir de 3 dólares a 250 e você precisa negociar aí pelo menos 50 dólares na conta trade. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilhe o nosso conteúdo e também se inscreva aí no nosso canal. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau!